TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Comece seu dia muito bem informado. Light News na Light FM. Light FM ao vivo. Em parceria com a TV Informativo, canal 20 da NET, você vê na TV o que acontece aqui ao vivo na 91.7. Na internet, você vai no ícone Light e encontra todas as informações do que você está ouvindo e pode ver também, para tornar atraente além da boa música da 91.7, o programa Light para a TV Informativo e Light News primeira edição, temos sempre uma conversa que é de interesse da comunidade do Vale do Taquari. Hoje temos no estúdio da 91.7 o prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt. Prefeito de Lajeado, eleito agora há poucos dias, estamos no fechamento do segundo mês de gestão, da gestão Luiz Fernando Schmidt e Vilcinho Jaques, e temos que conversar com ele sobre questões que são pontuais e curiosas a todos que ouvem a Light e assistem a TV Informativo. Natural de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt é cirurgião dentista formado pela Universidade Federal de Pelotas. Cursou também administração de empresas, foi 2 vezes vereador em Lajeado e deputado estadual por 2 mandatos e meio. Depois ele vai nos falar por que meio, né? Claro, Perfeito. Sim, claro que sim. Pelo PT. Foi presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, vice-presidente da Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Serviços Públicos e desenvolveu importantes trabalhos nas comissões do Mercosul e de Economia e Desenvolvimento. Luiz Fernando Schmidt. Bom dia, prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt. Bem-vindo ao 91.7 e à TV Informativo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos ouvintes, que sei que são muitos da nossa Light FM. Bom dia ao Felipe aqui, que está fazendo o trabalho, né, pela TV Informativo. Dizer da satisfação também de podermos estar aqui acompanhados pelo Grupo Informativo do Vale, né, pelo Grupo de Comunicação Informativo do Vale. E dizer, Fábio, que realmente nós temos vários aspectos da nossa administração que é importante, né, que a gente possa esmiuçar, que a gente possa detalhar, mas dizer mais uma vez da satisfação de poder estar aqui contigo e com todos os ouvintes, com todos os telespectadores também da TV Informativo. Luiz Fernando, por que do convite para vir aqui? Principalmente pelo seguinte, um prefeito faz a campanha, ele bota objetivos, quando é eleito, tem aquele momento de entrada, mas não está sentado na cadeira. E após sentar na cadeira vem a realidade. Às vezes notícias boas, às vezes não tão boas, composição de secretariado. Então é interessante, nesse momento, darmos uma olhada para Lajeado, o senhor como gestor, né, uma passada limpo nessa questão. Então eu já lhe peço de imediato, seus primeiros atos ao chegar à Prefeitura de Lajeado, candidato já algumas vezes em outras eleições, um jovem lajadense assim, com sonhos em relação a Lajeado, expectativas que enfim concretizadas, chega 1º de janeiro, senta na cadeira, e aí o Luiz Fernando Schmidt, nosso amigo Luiz Fernando Schmidt, amigo da sociedade lajadense, ele diz: agora o que farei? Quais meus primeiros atos? Como é que foi essa chegada e como está os seus primeiros dias à frente da Prefeitura? Bem, Fábio, primeiro nós temos que ter o diagnóstico naquilo que a gente vai fazer, em relação àquilo que a gente vai fazer. E esse diagnóstico ele começou em casa, né? Lendo contratos que a Prefeitura tinha, lendo processos licitatórios, porque isso dá uma dimensão da administração, né? A administração pública de Lajeado representa uma gestão de 180 milhões de reais, que é exatamente o orçamento para este ano, 2013, né? Sim. O orçamento, ele não significa que haja a realização, a movimentação desses 180 milhões. É uma previsão orçamentária, mas que a gente, inclusive, acha que isso vai realmente acontecer. Bom, quando você tem esse diagnóstico, você já senta na cadeira de prefeito com mais tranquilidade. E eu tenho dito, inclusive, a ex-colegas meus, né, até porque eu saí, obviamente, da Assembleia Legislativa, onde eu fiquei 8 anos como titular e 2 anos como suplente. O meu último período eu era suplente, portanto não ficaria igual todos os 4 anos do que seria a terceira legislatura, já explicando o que você leu antes, né, com relação aos só 2 anos do último mandato. Mas o que eu tenho dito para os meus ex-colegas é que
eu me sinto muito melhor sendo prefeito do que como deputado. Não significa de que eu não tinha uma honra muito grande, de que eu não gostasse de ser deputado. Pelo contrário, eu gostava muito, tinha muita honra, mas a diferença entre o parlamento e o poder executivo é que o executivo executa, ele faz, né? E você liderar esse processo junto com o vice, no caso de Lajeado, Vilcinho Jaques, que tem sido um companheiraço, tem agido muito junto conosco, inclusive fisicamente, muito presente no gabinete, e já prepara o seu gabinete, inclusive, para estar, né, muito próximo do meu gabinete. Então, essa união é fundamental para que nós lideremos esse processo junto com os secretários. Nós temos, então, o fundamento do diagnóstico para sabermos como é que as coisas estavam ou estão, são apenas 60 dias de administração, Sim. para podermos estabelecer um prognóstico, aquilo que vai acontecer no futuro, com mais tranquilidade e com muito mais possibilidade de positividade com relação a esse mesmo prognóstico. Além disso, eu tenho dito sempre, nós não podemos ter preguiça, né? Se o Felipe chegou cedo aqui para nos filmar, para nos acompanhar, é porque ele não tem preguiça, chegou aqui com satisfação, contigo é a mesma coisa, com os ouvintes, a nossa região tem essa característica de começar cedo, de trabalhar cedo, mas o trabalhar cedo também tem um símbolo de começar a planejar cedo. Então, como é que a gente começa o dia como prefeito? É acordando cedo, às vezes de madrugada, se a gente vai dormir mais cedo, acorda mais cedo, planeja o dia, anota o que você vai fazer naquele dia ou novidades que surgiram na tua mente. Se você planejar o dia, você chega na prefeitura municipal com muito mais tranquilidade para tocar o cotidiano e, ao mesmo tempo, para orientar secretários e outros servidores na dinâmica daquilo que surgiu naquela madrugada, naquela manhã cedo, em termos de planejamento individual do prefeito e ou do vice-prefeito e ou dos próprios secretários. Bom, então eu diria que o grande mote nosso é o planejamento diário, mas mais fundamental ainda é o planejamento a médio e longo prazo. E eu quero deixar a comunidade lajadense muito tranquila de que nós estamos planejando uma cidade que já será muito melhor do que ela é daqui 6 meses, apesar que ela já é muito boa, evidentemente, mas ela será melhor ainda daqui 6 meses, na limpeza pública, na iluminação pública, né, na pintura do meio-fio, enfim, em todos aqueles serviços que devem ser o cotidiano de uma cidade, de um município com a dimensão de Lajeado. Para que, Fábio, desculpe eu já avançar um pouco, eu sei que agora eu tenho que te dar chance, no bom sentido do termo, fazer uma pergunta, mas ao mesmo tempo você pensar como é que, por exemplo, nós vamos investir, e bem investir, os 18 milhões e 600 mil reais, e com contrapartida chegando a praticamente 20 milhões de reais, que nós vamos investir e tomara que isso aconteça, né, que os recursos realmente cheguem, porque chegar eles chegarão, mas eu não sei exatamente em que momento. Quando nem como. Exatamente, tomara que eles cheguem ainda este ano, no primeiro semestre, para que a gente já no segundo semestre possamos, né, para que a gente possa investir esses 20 milhões em pavimentação, em melhoria das calçadas de passeio, onde essa pavimentação vai acontecer, melhoria na iluminação pública, para que então nós possamos conjuntamente, unindo esses recursos com os próprios recursos do orçamento do município, fazermos aí as obras necessárias para melhorarmos também nesse quesito pavimentação e outras melhorias urbanas, a qualidade de vida do município. Essa já era um adiantamento de pergunta, pois eu ia justamente um encontro com as finanças. Sabemos pela sua campanha política, as outras campanhas, característica do PT, do seu partido principalmente, que a visão é o social, a base, a sociedade. Todos os partidos têm a visão, a sociedade, mas às vezes os meios para a chegada ou a prioridade se valoriza mais o econômico, se guarda mais para depois investir, outros usam, como falaste, projetos para fazer chegar ao resultado que é chegar os investimentos, os atos de um prefeito, de uma prefeitura ao cidadão. Como é que está essa questão? Como é que o prefeito Luiz Fernando Schmidt vai equilibrar um intenso encontro com a sociedade e as finanças e manter este equilíbrio? É através de projetos? Existem, já fiz essa pergunta em outras situações, existem
dinheiro, existe grana. Em nível estadual e em nível federal, o secretário da Cultura já esteve aqui, o Duda. Gomes. Duda Gomes, ele já falou que vai atrás. Então, como é que funciona no macro, em relação à prefeitura, o dinheiro, além da arrecadação local e as obrigações necessárias do dia a dia, o prefeito em relação ao dinheiro? Bom, primeiro, Fábio, nós temos que buscar a intensificação do nosso orçamento. O que o Duda Gomes... Eu vou pegar a questão do Duda, já que você citou. Pois não. A nossa Secretaria de Cultura, através do seu titular, Duda Gomes, já quintuplicou o seu orçamento, buscando recursos federais, através de leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, por exemplo, ou através de outros projetos. Eu vou te dar um exemplo mais detalhado ainda. O Negrinho da Beija-Flor estará em Lajeado dia 10 de março. Sim. Para Muamba, é uma pessoa com uma história excepcional, inclusive deu uma entrevista no Fantástico há 2 semanas atrás, no domingo à noite, uma entrevista muito boa, é uma pessoa de muita sensibilidade. Ele está vindo com a sua equipe. Nós não tiraremos nenhum recurso dos cofres públicos em relação ao Negrinho do Pastoreio. Negrinho da Beija-Flor. Negrinho do Pastoreio é outra coisa, Negrinho da Beija-Flor, né? Por quê? Porque nós trabalhamos com essa lógica de intensificarmos o nosso orçamento. Isso vale para outras áreas e vale inclusive com relação a essa parceria de projeto, não em relação ao partido, de projeto, que nós queremos intensificar com relação ao governo federal e também com relação ao governo do estado. Quer dizer, se tem o PAC 2 agora em nível do governo federal, tem que buscar recursos lá. Se tem muitos recursos para a saúde básica, para a estrutura da saúde básica, para melhorar os postos de saúde, para novos postos, nós temos que buscar. Se há recursos na segurança pública, especialmente para quem cria a Secretaria de Segurança Pública, nós iremos criar, mas para quem intensifica a relação de um Conselho de Segurança Pública necessário, e aí nós teremos a parceria, eu tenho certeza, da Alcepro, do Alcepro para entender esse processo, nós vamos buscar mais recursos para a segurança pública, e assim nós vamos avançando. Agora, como é que é este equilíbrio? Ele realmente é necessário entre as políticas sociais. Ontem, por exemplo, nós tivemos um bom episódio, para mim um bom episódio. As pessoas da obra social lá do bairro Santo André estiveram em frente à Prefeitura Municipal reivindicando... São Cristóvão foi... mas ali interagem, né? Ah, sim, são duas. Interage ali com o bairro Santo André, São Cristóvão, enfim, né? Tá. Bom, o que aconteceu? Esta entidade necessita e é bom que receba recursos públicos. Então, tem ali um belo trabalho social. Eles têm um trabalho fantástico de muito tempo e tal. Mas qual é o problema? A entidade, por carência de recursos, deve uma fábula para o INSS, R$500 mil. Sim. É R$500 mil. O município não pode assinar o envio de recursos para essa entidade, isso é ilegal, sem que ela fique em dia com o INSS. Bom, então o que nós propiciamos? E olha a coincidência. Enquanto os diretores desta obra social chegavam junto ao meu gabinete na sala de espera e o pessoal estava lá embaixo numa manifestação reivindicando, sim, o meu pessoal da prefeitura, a meu pedido, meu no bom sentido, já estava a postos para ir lá no Ministério Público. O que eu disse para o pessoal da obra social? Olha, vocês vão junto lá, tire uma pequena comissão e vão junto lá com o promotor Sérgio, que é um promotor muito sensível, com muita cautela nas questões sociais e tal, para que nós possamos determinar um regramento capaz de o município poder encaminhar os recursos e capaz de fazer com que vocês, de forma legal, recebam esses recursos. Pois muito bem, isso aconteceu. Então, nós temos que trabalhar no equilíbrio daquilo que é bom para a sociedade, bom para uma entidade, mas também aquilo que é essencial no legal. E eu disse para um dos diretores, meu amigo, já jantei na casa dele algumas vezes e tal, eu disse, olha, eu não posso cometer ilegalidades, por mais importante que seja uma entidade. Então, estes são elementos que envolvem o lado social. O lado da infraestrutura, o lado econômico,
também nós temos que trabalhar. A questão da pavimentação, e aí entra também lados sociais que envolvem a saúde, como a questão do tratamento do esgoto cloacal, a drenagem pluvial, né? Mas junto com isso eu quero dizer uma questão muito importante que entra na minha forma de planejar, na forma de planejar do Vilcinho Jacques e, em consequência, na forma de planejar de toda a nossa equipe, sejam cargos de confiança, funções gratificadas ou concursados. Eu não concordo, nós não concordamos de que o poder público deve guardar dinheiro para que no seu último ano de administração, no seu último ano e meio, visando o ano eleitoral, ele invista mais. O verdadeiro empreendedor público é aquele que empreende durante os 4 anos. Agora, evidentemente, Fábio e ouvintes, e também telespectadores da nossa TV Informativo, nós precisamos ter recursos guardados, por exemplo, para que